Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e esse aqui é um canal sobre autoconhecimento, um espaço para quem quer se conhecer com gentileza. Seja muito bem-vinda por aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, acionar a sineta para ficar sabendo dos próximos vídeos. Toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui e assim você não perde nenhum deles. O tema do vídeo de hoje é um tema que me toca muito, um tema que eu investigo há muito tempo. E um tema muito presente no consultório. É uma pergunta muito interessante, que é: como sustentar o desejo em relacionamentos longos? Você já viveu um relacionamento longo? Você vive um relacionamento longo? Se sim, é possível que você já tenha vivido essa experiência de um desejo sexual, um desejo dentro dessa parceria, muito mais intenso no começo e depois ele vai se transformando. E para a gente entender um pouquinho por que isso acontece, eu vou trazer aqui algumas informações que me ajudam muito a observar como é que eu posso ser mais propositiva dentro do meu relacionamento. Como é que eu não dependo só do outro para que essa chama seja sustentada, mas que eu também me responsabilize por isso. Na nossa cultura, a gente aprende que a sexualidade masculina ela é muito mais intensa do que a sexualidade feminina, e isso é uma grande mentira. A gente foi educada assim. Os homens, os meninos, eles são autorizados a sentirem desejo e são estimulados a sentirem desejo. Nós, pelo contrário, somos estimuladas e educadas a não sentir desejo, a tolher a nossa libido, a tolher o nosso interesse por alguém. Então, isso de cara é uma grande diferença cultural da nossa educação como meninas e meninos. E aí que a gente cresce achando... As mulheres que têm uma libido intensa e que sentem, desejo de forma mais intensa, elas se sentem muitas vezes inadequadas. Quando na parceria heterossexual, muitas vezes elas podem ser questionadas por esses parceiros que acham que, opa, peraí, você não acha que é demais? Mas será que tá certo a minha parceira ter tanta libido, tanto desejo? E aí muitas vezes a gente vive relacionamentos mais longos em descompasso, tanto parcerias onde uma pessoa quer mais e a outra quer menos, como o contrário. Então eu quero trazer aqui 3 observações. O primeiro olhar que eu quero trazer é que a sexualidade feminina e a masculina são muito diferentes na forma. Não estou falando aqui que homens sentem mais desejo que mulheres, mas eu estou dizendo que são diferentes. E para entender isso eu quero trazer 2 imagens. A imagem do fogo e a imagem da água. Se a gente pudesse fazer uma analogia, eu diria que a sexualidade masculina, o desejo masculino, ele acontece como fogo. Ele pega rápido se ele tiver um combustível e ele consome rápido. Então o homem ele se aquece rápido e aí consome rapidamente e ele tem uma queda dentro desse desejo. A sexualidade feminina, se a gente fosse fazer uma correlação com uma metáfora, eu traria a imagem da água. A água, para aquecer, ela leva muito mais tempo. Então, se você colocar uma chaleira de água para ferver, ela tem um tempo, aí ela entra em processo de ebulição, ela se aquece no máximo, da sua potência, e aí a perda desse calor, ela se dá de forma muito mais gradativa. Então, as mulheres, elas precisam de mais tempo para se aquecer, e aí elas se aquecem e se mantêm mais tempo aquecidas. Como é que a gente se aquece numa relação? A gente se aquece ao longo do dia, seja nós mesmas nos relacionando com o nosso corpo, pensando em sexo, se relacionando com essas imagens de desejo ao longo do dia. A gente se aquece na relação com o outro, se o outro me vê, se o outro me percebe, se me manda uma mensagem, se me beija. Então, o que você precisa para se aquecer?
por si só, sem precisar de da parceria, o que você precisa para aquecer o seu desejo. Porque a gente fica esperando que o outro aqueça o nosso desejo, mas nós somos responsáveis por esse aquecimento, por manter o desejo vivo dentro da gente. Então, o que é que faz você desejar? Desejar tanto coisas quanto alguém, quanto se relacionar sexualmente. E traga isso para o seu dia, para que você esteja sempre se aquecendo ou lembrando de se aquecer, para quando você se encontrar com a sua parceria, e aí aí é uma parceria heterossexual aqui, falando de uma parceria heterossexual, vocês estejam mais compatíveis. Para que a gente não dependa tanto do aquecimento do outro, para que a gente não dependa tanto de que o outro me deseje para que eu sinta esse desejo acordando em mim. Um outro olhar que eu queria trazer aqui, quando a gente fala de desejo, a gente fala de querer algo que a gente não tem. E nos relacionamentos longos, a gente vai se mostrando ao longo, né, do tempo de forma muito intensa. Então a gente conhece o outro, a gente tem muita intimidade, a gente conta tudo, a gente não tem nenhum espaço de mistério. E o mistério, ele é um grande combustível para o erotismo e um grande combustível para o desejo. Como é que eu vou desejar algo que eu já tenho, que eu já desvendei, que eu conheço inteiramente? E em relacionamentos mais longos a gente vai perdendo o desejo de desvendar o outro. Então, como é que você coloca dentro da sua vida, dentro desse relacionamento que já existe, um pouco de espaços secretos seus, espaços de intimidade só seu, seja não contando tudo, seja não se despindo na frente do outro o tempo todo, seja se recolhendo para fazer rituais seus, seja nutrindo amizades e relações para fora desse casamento, desse relacionamento longo, né? Muitas vezes agora, ainda mais em tempos de pandemia, a gente está muito dentro de casa, muito dentro da nossa relação, e as relações externas, elas estão sem espaço de nutrição, de investir, né? Então, como é que você investe em relacionamentos fora do seu relacionamento? E aí que eu tô falando relacionamentos de amizade, relacionamentos de troca, porque senão a gente fica pouco interessante na parceria. E é muito importante a gente se sentir interessado pelo outro, se sentir interessante pelo outro, para que esse desejo esteja sempre sendo alimentado. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para essa reflexão é como é que a gente tira a relação sexual dos genitais. A gente tem essa cultura, então se a gente vai se relacionar sexualmente, a gente vai rapidamente para a relação genital. E o erotismo, ele tá em explorar o corpo todo, todos os sentidos, desde o sentir o cheiro do outro, desde sentir a pele do outro, sentir o corpo do outro, o calor do corpo do outro, desde beijar na boca ao longo do dia, de se relacionar, de olhar no olho. Então, como é que você pode nutrir essa sexualidade dentro dessa relação desse casal, não só no momento onde vocês vão ter uma relação sexual e descentralizada do genital? Como é que eu posso explorar esses sentidos na relação com a minha parceria ao longo do dia, né? Que eu provoque, que eu inspire o desejo, que eu que o outro possa sentir que eu o quero, que eu desejo estar com ele. Esse é um trabalho propositivo e que precisa ser propositivo. Às vezes a gente fica esperando que o desejo aconteça só de um corpo se encostar no outro. Isso pode ter acontecido já, isso pode ter sido lá no começo da relação. E independente de você ter tido uma relação intensa, sexualmente falando, no começo desse relacionamento ou não, a verdade é que a gente vai entrando num outro modo de
pouco espaço para exploração do nosso erotismo, da nossa parceria sexual. Então a gente precisa sim ser propositivas e responsáveis, né, por trazer esses assuntos para essa conversa com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Então, se você tem vontade de aprofundar o seu olhar sobre esse tema e outros temas, eu te convido a conhecer a Jornada Vivendo a Nossa Sexualidade, que é um espaço gentil e profundo de mergulho na nossa sexualidade. A gente faz isso através de um círculo de mulheres, numa jornada de 10 encontros, um encontro por mês. A próxima jornada começa amanhã, 22 de maio. E caso você queira fazer um trabalho individual, também é possível no consultório. Me manda mensagem, vou deixar todas as informações aqui. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curte, deixa seus comentários para que ele também ganhe outras proporções de alcance e outras pessoas se beneficiem desse conteúdo, caso você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, te vejo semana que vem. Até!